O açúcar com certeza é melhor, né? Porque engorda. Então vamos lá. Vocês deram, né, as sugestões lá, né? Mas vamos seguir isso. Na verdade, dia 30 a gente vai falar de HIV. Beleza, obrigado. Dia 30 a gente vai falar de HIV, daí já na aula de quarta, né? Daí já vai ser mais coisa e tal, acho que já vai cumprir. E daí, de exame, a gente falou uma vez, mas acho que é bom dar uma... O de exame foi legal, fez ano passado, né? Eu fiz ano passado. Eu e o Rodrigo pediram. Então, mas dá Foi bem no começo pra do falar de novo e dá pra falar algumas coisas, né, mais. Aquele dia eu falei um geralzão, né? Tem coisa que nem vê tanto, né? Depende, dá pra falar isso, né? O João vai explicar a parte ali da relação hemoglobina com a saturação. Dependendo de quando for, se ele estiver aí também, ela vai ter que, né? Mas se ela não tiver, talvez daí já não vai ficar pro João. Ela entra no link. Daí ela entra no link só pra falar, verdade. Mas então, essas outras... É que daí, essa de exame é melhor ter um tempinho maior também, para planejar tudo. Daí é melhor no slide também, né? Vai ter que fazer slide, então... Tô meio corridinho aí, mas... Logo vai ter. Aí... Visto isso, a gente vai falar um pouco sobre idoso e também dia 30. Diz que dia 30 vai ter uma aula de... Sei lá, acho que é dia 30. Vai ter uma aula boa de idoso, dia 30. Que daí o Rafael vai mostrar umas paradas aí de idoso. Então, dia 30 vai ser bom. Então, hoje é alguma coisinha. Bom, mesmo vai ser dia 30. Né, Rafael? A gente vai trazer lá o negócio de idoso, mas hoje vai dar... vamos falar de idoso também, mas é algo com uma pegada um pouquinho diferente e que quando a gente chegar lá na aula do Rafael, que ele vai falar um pouco sobre diferentes métodos, tipos de treinamento e mais sei lá o que ele pode querer falar aí, a gente vai ser uma abordagem diferente e aquilo que a gente vê hoje, de repente, a gente pode associar com aquilo que a gente for ver futuramente e pensar, bom, mas o que seria o melhor, o que seria o ideal, ou será que para diferentes objetivos, diferentes métodos, diferentes alternativas de treinamento, enfim. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o treinamento concorrente, né? Combinado, concorrente, já viram, acho que com os dois nomes, né? Uma vez eu estava num evento e os caras estavam discutindo se era um falava combinado, o outro, não, você está falando combinado e concorrente. Eu, não, mas veja bem, o senhor. Ficou nessa de um leve debate, acabou que não virou em nada. Aumenta a quantidade sérica, né, no sangue desse BNDF, já ouviram falar BNDF? Não? Fator neurotrófico derivado do cérebro? Vagamente? Talvez. Em idosos, né, independente da frequência do exercício. Vamos entender um pouquinho. Bom, então, o envelhecimento, né, o pessoal aí, todo mundo já tem uma noção de envelhecimento e uma população que a gente trabalha, e, enfim, envelhecimento é uma condição que leva, né, ao longo do tempo, um progressivo declínio nas capacidades fisiológicas, né? Então, seja ela física, seja ela cognitiva, enfim, nos diferentes aspectos, né, da vida humana, o envelhecimento acaba prejudicando, né? E já se sabe também, ó, que aumenta, ó, Rodrigo botou, aumenta o tecido adiposo, em contrapartida reduz massa muscular esquelética, entra aquela questão de sarcopenia também, que a gente já viu recente, né, bastante relacionado com isso. Essa redução da massa do músculo esquelético está
muitas vezes associada, né, diretamente relacionado à idade e com também a perda de função do músculo. Acho que alguma coisa que o Rafael vai falar também, essa diferença do que perde de função, o que perde de força. Eu acho que não estou chutando, nem lembro o que ele me falou lá que ia falar também. Depois, se quiser falar, comenta. Então, às vezes está relacionado, às vezes não, tem uma ligação, né, também dessa perda de massa com também a perda da função. E já é conhecido por todo mundo que a recomendação é que o idoso realize, né, um treinamento de fortalecimento justamente para tentar atenuar, né, a queda dessas capacidades físicas, né. Bom, no entanto, muitas vezes a gente fala também, né, provavelmente vocês já viram alguns posts, às vezes eu mesmo uso isso também, outras pessoas usam, aquele termo exercise is medicine. Né? Daí, como uma vez que eu precisava lá, o Júlio, né? Vocês conheceram, ele falou, não, mas isso aí nem dá para colocar. Isso aí nem dá para colocar, porque senão os caras vão ler, nossa, exercício é medicina? Eu falei, realmente, os caras vão traduzir errado. Então, não é exercício é medicina, o que quer dizer isso aí? João, você que exercise medicine, o que é? Tradução? Não sei. O que é tradução? Ninguém sabe, todo mundo usa, né? Eu ia fazer errado. A tradução. O que você traduzir? Não sei, você falou. Exercício é medicina? Porra, aí quebra, né? Como é que você traduz lá, Alex? É medicina? Vamos lá, David. Salve lá. Salve, David. Pelo amor de Deus. Vai ter que o Rafael. Tá com o Rafael. Porra. O Rafael usa, o Rafael nem sabe. usa. Como é que você traduz isso aí, Rafael? Exercício é medicina? Não, exercício é médico. Não, mentira, é remédio. Oi? Remédio. Remédio, medicamento, medicine, né? Pode ser medicamento, geralmente é usado mais drug, né? De droga. Medicine também pode ser usado, né? Então é isso. Então seria, exercício é medicamento, exercício é remédio, né? No nosso popular, exercício é remédio, beleza. Se é remédio, qual que é a dose? É overtrain. Exatamente. Overtrain até, como que é? Atenuar a dor lá, ocultar a dor, como é? Ocultar a dor da alvo. Então, agora que essa área já cresceu bastante, algumas das principais referências buscam isso, né? Achar a dosagem, né? Para atingir alguns objetivos, né? Que é uma coisa que muitas vezes não tem. Então, é isso aqui que esse estudo vai entrar por essa linha, né? De identificar a quantidade mínima, né? Que seja para ter alguns benefícios, sejam eles neuromusculares, sejam eles de força, sejam eles relacionados a variáveis do sistema nervoso central. Então, aqui ele vai falar que um treinamento contra resistência, né? Um treinamento de força, ser realizado uma vez por semana. Nossa, aqui faz um eco absurdo, né? Essa sala aqui. Faz muito eco aí, não? Para ouvir vocês, hein? Não, para mim aqui eu tô... Tá tranquilo, tá de boas. Que o treinamento contra a resistência realizado menos uma vez por semana, ele promove, né, essa manutenção da performance neuromuscular, embora ele ainda assim não seja suficiente para manter a massa muscular, e ao longo do tempo, né, há uma redução com o envelhecimento do volume cerebral, que também acaba tendo uma relação direta com o declínio, né, na sua capacidade funcional e, consequentemente, levando o indivíduo à dependência funcional, né? Ele vai perdendo a sua independência. Aí, o BNDF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, é um biomarcador que ele é relativamente comum, assim, em estudos, né, até pela sua capacidade ali de ser observado na corrente sanguínea, né? Uma coleta relativamente fácil.
acaba sendo o marcador dessa função cerebral. Geralmente ele está expresso lá na região do hipocampo e ele vai ter um papel importante, né, um papel fundamental na viabilidade e também na função das células neuronais. Então, você vê, é uma proteína, né, construtora, né, desses fatores de crescimento. E, de uma maneira geral, o exercício físico ele aumenta a produção do BNDF em algumas populações, inclusive em algumas populações idosas. Então, visto isso, né, basicamente qual que é o propósito do estudo? Bom, eu sei que aumenta, eu sei que se treinar, aumenta. Mas quanto? Eu preciso fazer de esforço para eu ter já um resultado. Tá? Então, é basicamente esse o objetivo do estudo. E aí, para resolver essa questão, eles pegaram 9 idosos. Esses idosos, curiosamente, com uma média de idade de 64 anos, reportaram não ter nenhum problema musculoesquelético, cardiovascular, problemas de saúde mental, nem cognitivo, nem metabólico. O idoso saudável. Já viu isso? Ah, que você quer comer, né? Entendi. Claro, É muito parado. difícil, porém, encontramos alguns pacientes aqui. Exatamente. Olhar os dados. Não é comum, né? Um idoso sem nenhuma dessas condições, né? Mas eles viram 19, não. Esses indivíduos eles já participavam, né? Eles frequentavam lá a faculdade de deportes da Universidade Autônoma de Baja Califórnia, né? Grupo lá do México. Tô falando, eu tô trilhinho hoje, hein? Tô inspirado hoje. Espanhol, você viu? Pareceu até um espanhol falando mesmo. Então, e aí eles dividiram em 2 grupos. Um grupo que realizou o treinamento 3 vezes por semana, um grupo que realizou o treinamento 5 vezes por semana. Né? Ah, como é que foi essa divisão? Bom, qual que você quer fazer? A primeira. 3 vezes? Então, você está no grupo 3 vezes. Qual que você quer fazer? Sim. Não, você vai ficar no 3 mesmo. Então foi basicamente assim, pelo gosto, né? Pela disponibilidade, enfim. E aí os 2 grupos eles realizaram o mesmo tipo de treinamento, né? Treinamento combinado, treinamento concorrente. A única diferença aqui foi o quê? Foi frequência, mas a intensidade era a mesma, né? A duração da sessão era a mesma. Agora a diferença foi o tipo, a frequência, né? Um era 3 vezes, outro era 2 vezes. E o que eles mensuraram lá? Altura, peso, percentual de massa de gordura, massa muscular em quilos, tinha um percentual, né? E IMC, pressão arterial sistólica, diastólica, pressão arterial média, TC6. Fizeram o TC6 com um cardiofrequencímetro, porque eles queriam estimar o VO2 máximo. Né? E daí eles utilizaram aqui o Senior Fitness Test. Conhecem esse? Claro que conhece. É aquele, né? Olha lá a referência lá, Jones e Hickley. Esse aí, geralmente, o idoso é o que mais é utilizado, né? Dessas baterias mais funcionais, assim, né? A gente usa alguns desses testes, né? Aquele de 2 kg, de 4 kg. Também coletaram, né? Fizeram a amostra sanguínea para avaliar, né, o BNDF. Fizeram um treinamento com o mesmo protocolo, mesma duração, mesma intensidade, a única diferença foi a frequência semanal. Onde é que está escrito aqui? Que eram 12... Ah, está mais para baixo. Eram 11 semanas. Um realizou 3 vezes por semana, outro realizando
5 vezes por semana. Então, quantos treinos a mais um grupo fez em relação ao outro? Essa é a pergunta de vestibular. 11 semanas. Um treinou 3, um treinou 5 vezes por semana. Qual que foi o total de diferença de sessões? Tá. Conta assim, ó. Aí 2 de novo. É pra responder? É pra responder? Pelo que eu ver. Ah, 22. 22? Só fazer 11 vezes 2, né? É. Oh. Não, mais rápido assim não. A parte aeróbia. Caminhada, subir e descer degrau, skipping, né? Essas, tipo... né? Esse tipinho de atividade, né? Provimento de alguma coisinha, tipo escadinha de agilidade, esse tipo de atividadezinha. Treinamento de força foi realizado com... onde é que tá aqui? Só com elástico? Só com elástico. Né? Ambos 50 minutos, então tem desenvolvimento, adução, bíceps, tríceps, com uma percepção subjetiva de esforço entre 12 a 14, na escala de 6 a 20. Então, um pouco mais do que moderado. Não tão intenso, um pouco mais que moderado, com alongamento, seja no início e no final, né? Um aquecimento e um relaxamento com esses exercícios de alongamento. E eram realizados de manhã de uma maneira supervisionada. Joia. Aqui os testes para vocês depois olharem lá, teste independente naquela coisa lá que vocês até hoje nem abriram lá para ver. O ANOVA não tem lá. Vou falar que não vai ter. Bom, para ficar fácil de entender aqui os procedimentos, tem essa imagem. Então, aqui os caras é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. Os caras fazendo aqui, isso aqui é palhaçada, né? Não é que eles se apresentaram os idosos aqui de Bengala? Pô, aí é palhaçada total, né? Então, só para mostrar que é idoso, né? Você vê que é o preconceito, né? Daí foi uma parte para um lado, uma parte para outra. Primeira visita, coleta. Segunda visita, os testes. Treinamento e depois as reavaliações. Curiosamente, teve uma diferença já inicial entre os grupos em relação ao IMC, então, levando em consideração, né, que a altura provavelmente não ia alterar muito, né, deve ser uma altura ainda semelhante, né, pela condição, então provavelmente aqui é um bem mais magro, né, o grupo que realizou treino 3 vezes por semana, e talvez, né, não sei, talvez tinha até uma orientação, né, do grupo com mais completa, né, mais cheio, de repente fazer mais sessões, né? De repente tinha já essa orientação lá no programa e tal, tem uma pessoa que já é mais obesa, mais sobrepesada. Então acabou tendo uma diferença que não é ideal, né? Mas tudo bem. Já em relação a outras variáveis, como idade, anos de educação, você vê, né? Estudo com pessoas com 12 anos de educação. É difícil, né? A gente pegar. Daí, diferença, né, de homem para mulher, a maioria mulher, né, nos dois grupos. Em relação ao BNDF, o que esse gráfico está mostrando? Vamos lá, João, sei que é leitor de gráfico. Só nada. O que está mostrando aí? Os dois grupos tiveram diferença estatisticamente significativa. Nossa, aí, ó! Não precisa nem vir mais. Já, não precisa nem vir, já está aprovado na residência, especialista já. Já era, completou o curso. Exatamente. Então, em relação ao BMDF, tanto realizar 3 vezes por semana, quanto realizar 5 vezes por semana, teve diferença no pós-treino em relação ao pré-treino. Podiam ter feito escuras aqui, né? Em vez de ficar assim, pontinho, né? Mas tudo bem. Teve diferença entre os grupos? O que vocês acham?
Não. Não tem nenhuma indicação disso, né? Não tá marcado nem lugar, nada. Então não teve. Guarde essa informação, né? Em relação à frequência cardíaca, isso aqui é o tempo, né, do TC6. Então, iniciou 6 minutos, 1 minuto de recuperação. Iniciou 6 minutos, 1 minuto de recuperação. Vamos deixar aqui, porque é bizarro até, porque mesmo na mesma imagem, eles usaram 2 formas diferentes de apresentar os caras. Vamos fazer assim. Teve alguma diferença? O que vocês acham? Tem algum asterisco, alguma indicação disso? Não. Né? Então, o comportamento da frequência cardíaca em relação ao pré e pós foi semelhante, né? Tanto em 3 vezes por semana, quanto em 5 vezes por semana. Apesar que a gente vê aqui, né, que o pós-treino 5 vezes por semana, né? Ele já aumentou mais a frequência cardíaca, né, ao longo do tempo, ao longo do teste, né? E também, né, esse delta, da onde começou para onde, né, depois de 1 minuto após o treino, também acabou sendo maior, né? Aí a gente vai entrar numa condição lá de incapacidade cronotrópica que provavelmente, não estou dando certeza, provavelmente, seja uma das coisas que a gente discuta na semana que vem. Se não for semana que vem, vai ser algum dia. Tem que com um estudo lá que eu estava pensando até talvez trouxesse nessa, mas aí acabou que esse já estava na fila lá. Eu achei ele que ele já estava esperando. Ele é de 2022, mas ele é do começo do ano. Bom, então tem essa condição, né, de incapacidade cronotrópica. Então, em alguma doença crônica, em idosos, onde a frequência cardíaca ela não sobe de acordo com a demanda. Então, após o treino com o ajuste, né, dessa capacidade cardiovascular, ele tende a aumentar também a frequência cardíaca durante o esforço. Mas depois quando a gente for vendo semana que vem, ou quando for falar, a gente vai ver isso aí mais em detalhes. Aí agora aqui são 2 coisas diferentes, porque tanto os 2 grupos estão no mesmo gráfico, tá? Só precisam se perdendo, porque às vezes confunde um pouco, né? Cada grupo estava em um gráfico, agora os 2 grupos estão no mesmo gráfico. Agora o pré e pós é aqui, nesse eixo. Frequência cardíaca de recuperação. Então, o quanto que a frequência cardíaca, bom, lá fez o teste, tá? Terminou o TC6, frequência cardíaca está em 120. Vocês querem que a frequência cardíaca, depois de 1 minuto, ela esteja maior, né, mais perto de 120, ou mais baixo, mais longe de 120 possível para baixo, né? Obviamente, não tem como subir, né? O que vocês acham que é melhor? Para a saúde da pessoa? Baixo. A frequência não tem que baixar mais? Não. Acho que eu não entendi a pergunta. O que você acha? Eu acho que é mais baixa também. Então você está induzindo a gente mesmo, não sei. O que vocês acham? Mais baixo. Óbvio que é mais baixo, né, então, ó. Você vê a segurança? Tem que ter segurança. Sabrina fala, não, é baixo É mesmo. porque ela já ganhou o título de especialista. Não É, precisa então, mais disso. né? Não, É mas mais baixo? eu acho que eu não entendi a pergunta. É que você fez uma cara. Então, Mas o Zé. nome é assim. Tá É. errado. Ele não. Então, Tá certo, ele faz ser errado. É isso, a gente quer que recupere mais, né? Quanto mais rápido descer, melhor, né? Em 1 minuto. Então, ele recuperou rápido. Então, ele tem um aumento e uma queda rápida, né? Dessa frequência cardíaca. Opa, seria uma boa. Um bom ajuste, né? Dessa variável. Daí aqui, pressão arterial média. Nessa aqui, a gente quer que ele esteja menor ou maior após o treinamento? Pressão arterial média. Mais baixa. Depende do objetivo. Se você quer um AVC, Aí a gente tá falando. Entendeu? A gente quer mais baixo, óbvio, né? Ou menos que você queira o AVC. Se estiver promovendo o AVC, daí mais alto. Se não, mais baixo. Engraçado, né? Ninguém era hipertenso, mas a pressão arterial média lá no caso 130, né? Depois você faz as contas e vê quanto que tá aí, esse histórico de diastólico aqui.
Depois vocês fazem as contas lá. Sabem a fórmula? Pressão arterial média? Eu deixei grifado ali, depois vocês olham. Acho que acabou esse resultado. Não, tem mais. Frequência cardíaca, tá, esse aqui já foi. Gráfico. Aí teve também em relação aos testes, né, lá, aquela bateria do Senior Test lá. Também o TC6. O IMC ele já era, né, diferente entre os grupos, então a diferença no final continuou sendo só entre o grupo. Já a massa muscular esquelética em relação a quilos teve um aumento, mas somente em relação ao tempo, né? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que em relação ao pós-treino, né, em relação ao final do treinamento, melhorou em relação ao início do treinamento, igual ao BNDF, mas não teve relação entre os grupos. Os dois grupos melhoraram de forma semelhante. Já o percentual de gordura é semelhante lá ao MC, já era a diferença prévia, né? Então, a diferença foi só entre o grupo. Sentar e levantar e flexão lá do braço, do cotovelo. Acabou sendo um aumento também semelhante em relação aos dois grupos. Então, os dois grupos aumentaram no final do treinamento e de uma maneira semelhante. Certo? O mesmo também para agilidade, né? A velocidade de marcha. No entanto, em relação ao TC6, os dois melhoraram também. Em relação ao do início para o final do treinamento. Mas o delta de melhora, né, o ganho percentual de melhora no grupo TC6 acabou sendo maior, né? Então eles saíram lá de 437 para 586, ganharam mais de 100 metros. Enquanto que o outro grupo, ele também melhorou, né? Também melhorou, mas ele melhorou lá de 498 para 593, melhorou lá, 45 metros. Então o outro melhorou mais de 100, porque um melhorou 45 metros. Beleza. Agora acabou aqui. Aí, vamos ver o que tem na discussão aqui, grifado bonitinho. Bom, 11 semanas desse treinamento combinado, concorrente. É positivo, né? Melhorou. O BNDF. Embora essa melhora do BNDF tenha sido independente da frequência de treinamento. Quem melhorou? Quem fez 3 vezes por semana melhorou. Quem fez 5 vezes por semana melhorou. As respostas de capacidade funcional, teve pequenas diferenças, teve mais de 16. Mas, parecido, né? Melhorou de cotovelo parecido, melhorou sentar e levantar parecido. O que tinha, as alterações que aconteceram sempre de maneira semelhante. Melhor falar ali sobre o impacto, né, dessa atividade de uma maneira aguda, mas não é o caso aqui. Na verdade, falou ali só encher linguiça. Mas teve um estudo lá com idosos de 92 anos que o treinamento não melhorou. 92 anos, né? Com a amostra ali, então. E o BNDF também já tem outros estudos lá que demonstram uma relação do BNDF com a idade, então acaba sendo bastante com envelhecimento, né, no caso. Então, provavelmente por isso que o estudo lá que não mostrou diferença, né, que é esse Ruiz aqui, com 92 anos, acabou não apresentando diferença, enquanto que esse estudo aqui, 64 anos, né, acabou observando, né, essa diferença na BNDF série. Vamos ver o que mais tem marcado aqui, tem uns negócios legais. Aí tem estudo que demonstrou, esse estudo de Forte e colaboradores de 2015, ele acabou demonstrando que o exercício físico ele pode melhorar o BNDF, mas principalmente ele melhora em homens, não em mulheres. E a gente viu ali, né, que a amostra era basicamente mulheres, né? Basicamente mulheres. Né? Então, de certa forma, uma discordância em relação ao estudo de Forte, né? Então, é um achado interessante, né? Que acaba... ele dá aqui um migué absurdo, né? Ele fala aqui, ó, que não descarta a possibilidade, né? Pela maioria ser mulheres,
desses resultados ainda estarem sendo atenuados. Quer dizer, Que o treinamento. tipo assim, como tem mulher, o resultado deu menor. Só tem mulher praticamente, né? Então, quer dizer, não é que a mulher a resposta seja. A questão aqui é ver se na mulher tem ou não essa resposta também, né? Forte demonstrou que não tem resposta em mulheres. Aí foi demonstrado que tem resposta em mulheres. Né? Então, precisa mais nesse sentido do que simplesmente questão de atenuou o resultado, né? Claro, pode ser que em homens a resposta seja maior, mas pode ser que simplesmente lá naquela amostra lá de forte não tenha sido observado, né? E as respostas sejam semelhantes, né? Então e o Miguezotti. E aí uma limitação ali que eu achei interessante reportar aqui para vocês é essa ausência, né? Eles não testaram, mesmo sendo um indicador de saúde cerebral, cognitivo, não fez um teste cognitivo, né? De repente. Poderia ser interessante, embora os adultos se declaravam saudáveis. A gente viu ali bastante anos de estudo, então talvez estivesse já capacidade preservada, né? Capacidade cognitiva preservada e não fizesse tanto sentido. Apesar também que a parte física ali, pelo que a gente viu nos resultados mesmo do baseline, já tinha uma capacidade física relativamente preservada, né? Bom, aí ele vai concluir dizendo, né, que o treinamento concorrente, treinamento combinado, ele acaba aumentando, né, essa quantidade sérica de nível de BNDF, é importante, né, lembrando, é importante fator trófico para as células nervosas, e isso independente, seja 3 vezes por semana, seja 5 vezes por semana, né. E aí ele até sugere aqui, eu não marquei, né, será que essa resposta no sistema nervoso central, ela atinge um platô? É o que a gente vai discutir um pouquinho agora aí. Quais são as consequências, né, desses resultados aí para o nosso dia a dia, para a nossa prática, enfim. Vou fechar aqui.